podcast Bastidores da Política, nós temos o prazer de conversar hoje com Samuel Alves Soares, que é assessor jurídico do deputado Paulo Mansur, do PL, aqui da Alesp. Obrigada. Obrigado, Renata, pelo convite. Poder participar desse podcast aqui na Assembleia é uma honra para mim. Como é que é um carioca viver em Santos e trabalhar em São Paulo? A gente se divide, né? Aqui na Assembleia durante 3 dias, terça, quarta e quinta, que são os dias principais, e de segunda a sexta estamos lá na cidade de Santos para atender o nosso munícipe e também desenvolver as atividades nas nossas bases eleitorais. E como é que funciona isso? O que você prefere? Prefere Santos? Prefere a capital? Agora que estamos passando por uma fase super gelada. Sim, eu antes nunca imaginei trabalhar em São Paulo. Eu trabalhava lá na cidade de Santos, na prefeitura, e posteriormente recebi o convite do deputado quando ele foi eleito para trabalhar aqui com ele na Assembleia. E para mim foi uma surpresa, né? Foi um privilégio poder trabalhar aqui na Assembleia, no maior parlamento da América Latina, desenvolvendo os projetos de lei que o deputado quer implantar no estado de São Paulo, elaborando os votos, do qual ele é nomeado relator. Enfim, para mim tem sido uma experiência muito significativa. Tenho crescido muito profissionalmente e pessoalmente também. Eu particularmente estou gostando aqui do friozinho de São Paulo porque a gente tem muito calor em Santos. Então aqui a gente passa um pouquinho de frio, mas é gostoso também. Qual a primeira lembrança que você tem aqui do Palácio 9 de Julho? A primeira lembrança que eu tenho daqui foi no plenário, Juscelino Kubitschek. Foi o local que mais me impactou aqui pela sua beleza, né? Pela sua arquitetura. Isso me chamou muita atenção no primeiro dia que eu entrei aqui na Assembleia. Você nunca tinha vindo ao prédio da Alesp? Não conheci o prédio da Alesp antes de vir trabalhar aqui. E estando aqui, neste meio político, você que é assessor jurídico, dá vontade de ir para o outro lado da mesa, de ser político? Sim, às vezes dá um pouco de vontade, sim, confesso. Mas, por enquanto, eu quero atuar só nos bastidores mesmo, assessorando juridicamente o nosso deputado. Agora, conta para mim, o que faz um assessor jurídico na prática? Na prática, o assessor jurídico parlamentar, ele faz a edição, a elaboração dos projetos de lei que o deputado solicita, das demandas que a gente recebe através dos nossos canais de comunicação e também elabora votos, analisa as proposituras que o governador envia para o parlamento para que o deputado possa votar de acordo com a sua convicção e da análise técnica jurídica. Então, você é a base do parlamentar, a base do deputado aqui na casa. Exatamente, Renata. E para isso, você fez algum curso aqui no ILP? Sim, quando eu ingressei aqui na Alesp, foi oferecido o curso de técnica legislativa, e então eu participei desse aperfeiçoamento, né, dessa capacitação, justamente para melhor executar as minhas tarefas. E no dia a dia, como é que é as terças, quartas e quintas quando você fica aqui na casa? Fala pra gente. Bom, eu participo das comissões junto com o deputado. É muito prazeroso, né, poder estar aqui na Assembleia, poder analisar com ele os projetos de lei que ele é nomeado relator. Recentemente ele foi nomeado presidente da CPI da pedofilia, então isso é um novo campo que vai se abrir no mandato para a gente poder fazer um trabalho legal no combate a esse crime hediondo, né? Então é nesse sentido, Renata, que a gente executa as nossas tarefas em apoio ao deputado. E estando não só aqui no gabinete, mas também na base eleitoral de vocês de Santos, vocês recebem muita demanda da população? Sim, a gente recebe muita demanda, tanto na nossa base da Baixada Santista, né, que fica nosso escritório político em Santos, e também em Campinas, a nossa base política, temos um escritório regional em Campinas. Recebemos muita demanda da população nos nossos escritórios e trazemos aqui para a Alesp para a gente solucionar, cobrar os secretários, o governador, justamente para atender aquelas demandas que nós recebemos. E muitas dessas demandas podem virar um projeto de lei? Com certeza, Renata. Já teve casos sim que nós recebemos determinada demanda e que virou um projeto de lei, o deputado elaborou, né,
colocou aquela ideia do munícipe no papel e a gente apresentou aqui na casa. Como será agora com a CPI da pedofilia? Qual que vai ser a sua função ao lado do presidente e o deputado Paulo Mansur? Bom, eu vou auxiliá-lo, né, na questão das reuniões que vão ser realizadas pela CPI. A gente vai solicitar a presença de autoridades policiais, judiciais, Ministério Público e também de profissionais psicólogos especializados nesse tema para que a gente possa fazer um trabalho produtivo e, ao final, quem sabe, a gente colher bons frutos, né, através de uma proposta legislativa e até mesmo a execução de, de atividades, né, que visam combater a pedofilia. Detalhe um pouco mais, qual o foco da CPI da pedofilia na prática? A CPI tem por objetivo, né, apurar determinado fato durante o período que ela é instalada. Então, a nossa proposta, inicialmente, é, junto com a polícia, o Ministério Público, o Judiciário, realizar investigações e, eventualmente, até prender determinados criminosos, né, que porventura estejam violando a lei. Mas vocês vão estar estudando e buscando, investigando a questão da pedofilia nas escolas, em que ambiente? Nas escolas, também no ambiente virtual, na internet, que é por onde, né, a maioria dos pedófilos agem, e também através de denúncias, né, que possam surgir durante a tramitação dessa CPI. Hoje em dia, a gente vê que muita gente recomenda que não se coloque foto de criança despida, bebezinho nu na internet. Vocês têm informação de que isso vai parar na mão dos pedófilos e eles utilizam esse tipo de imagem? Sim, os pedófilos utilizam esse tipo de material, até mesmo crianças que estão vestidas. Eles, através de softwares, né, conseguem fazer uma montagem como aquela criança tivesse nua. Então, tem que ter muito cuidado nas redes sociais, os pais, para que não possam, né, ser vítimas desses criminosos. Porque depois eles podem, inclusive, acabar fazendo algum tipo de. Tornando a pessoa refém, querendo aplicar algum golpe, querendo dinheiro de resgate. Exatamente. Eles podem fazer uma extorsão, né, que a gente chama no direito, exigir uma vantagem financeira para que aquela foto não seja exibida, não seja comercializada, e também eles podem divulgar aquelas imagens para outras redes de pedófilo, comercializando, obtendo vantagem financeira, né, em razão daquela imagem que ele conseguiu fazer aquela montagem. Nesse caso da pedofilia, a gente sabe que há uma rede internacional, né? Para a CPI da pedofilia aqui em São Paulo, vocês vão contar também com autoridades federais ou não? Sim, por ser um crime praticado pela internet, a competência de investigação cabe à Justiça Federal e a Polícia Federal, com certeza, irá nos auxiliar no combate à exploração sexual infantil dentro da internet. Entendi. Então você vai ser aí a base do deputado agora na CPI da pedofilia, também ajuda na elaboração de projetos de lei, de emendas e da participação dele em comissões. Como é que você faz? Você pode sentar ao lado dele, você só pode falar ao deputado e ele que abre então para a bancada? Como é que é isso? Para o plenário ali, o mini plenário onde acontecem as comissões. No caso das comissões, a gente tem uma outra assessora que faz esse trabalho, né? Ali junto ao lado dele. Eu fico mais na retaguarda, se eventualmente precisar de algum auxílio, eu estou ali à disposição atrás dele. Mas tem outro colega que faz esse trabalho na comissão diretamente com ele. E quando ele está em plenário? Bom, quando ele está em plenário, a gente auxilia ele, né, em tempo real, através do discurso, porque por ele ser um comunicador, evidentemente que ele utiliza muito o espaço do plenário, ele gosta de falar e no momento do grande expediente, do pequeno expediente, então ele utiliza muito. Então a gente elabora, né, a questão dos discursos dele, né, para ver se tem tudo direitinho, se está tudo ok, que ele pode falar ali no parlamento.
Agora, para quem não sabe, o deputado Paulo Mansur, ele é um comunicador, ele tem um programa já há vários anos, um programa no SBT, que vai para a Baixada e também em Campinas, e você, inclusive, participava desse programa, é um programa policial. Isso, hoje o foco dele é mais policial do programa. E quando eu participei, uns anos atrás, eu tinha um quadro que era Defesa do Consumidor. E nesse quadro eu retirava dúvidas de todo telespectador do estado de São Paulo que mandava para o programa, né, as suas dúvidas, e eu esclarecia ali, à luz do direito do consumidor, aquelas questões que eram enviadas para o programa. E tinha bastante sucesso. Tinha, o quadro era Procurado. muito procurado, a gente recebia diversas questões, tanto é que não conseguia responder, né? O programa tem duração de 1 hora, se deixasse, ficava 2 horas ali respondendo as perguntas dos telespectadores. Que a população tem uma carência muito grande, apesar do PROCON, de todas as instituições, a carência por informação é muito grande, né? Com certeza, e todos nós somos consumidores. Desde o momento que nascemos, né, que a gente está ali no hospital, a gente é consumidor, e desde o momento que a gente falece, quando contrata uma funerária para nos enterrar. Então a gente é consumidor a vida inteira. Aí é complicado essa questão, por isso que precisa ser muito atuante, estar muito ligado, né, para estar auxiliando as pessoas. Com certeza, é uma área que, embora a gente tenha órgãos de proteção ao consumidor muito atuantes, a gente sabe que as empresas, né, grandes lojas, não cumprem muito bem as obrigações que são colocadas ali no Código de Defesa do Consumidor, que é uma legislação já avançada e já possui 30 anos de idade. E mesmo assim, algumas empresas insistem em descumpri-la. Até porque também em Brasília nós já tivemos a Secretaria Nacional do Consumidor, aí ela foi passada para segundo plano, apenas como um departamento. Isso também perde a força e quem faz o errado cresce, né? Exatamente. As grandes empresas, elas praticam, né, esses desmandos justamente porque poucas pessoas buscam, vamos supor, o judiciário para poder resolver aquela demanda. Então, se de 100 consumidores, apenas ele teve que pagar uma indenização, para ele vale a pena. Ele vai continuar abusando, seja na área da telefonia, de planos de saúde, questão do comércio. Com certeza, Renata, isso mesmo. E aqui em São Paulo nós tivemos a Enel, né, o ano passado, que foi um terror para toda a população, né? Sim, essa concessionária que presta, né, o serviço de energia, tem muitas reclamações, né? Eu moro em Santos, lá é outra concessionária, CPFL, e aqui em São Paulo a Enel. E vejo tanto de reclamações, né? Inclusive nas comissões, eu vejo que os diretores da Enel são convocados aqui para O ano passado, né, tivemos. Para prestar esclarecimentos, e são diversos prejuízos que são causados por essa falha na prestação do serviço. Aí fica super complicado para o consumidor e, no caso, o deputado, ele entra para agir em defesa da comunidade, né? Com certeza, Renata, porque ele representa o povo. O deputado, eu costumo dizer que ele é funcionário do povo e, através do seu mandato, ele executa aquilo que a população solicita, aquilo que a população necessita. Então, num problema grave, como ocorreu com a Enel, foi solicitada até a cassação dessa concessão, né, pelo prefeito, né, para que fosse colocada uma outra empresa que pudesse suprir as necessidades do município de São Paulo. Sim, acabou não acontecendo. Infelizmente. Em 2018, você foi convidado para trabalhar na assessoria jurídica da Secretaria de Saúde de Santos. Como é que é do executivo para o legislativo? Bom, existe uma diferença muito grande, né, Renata? A gente, no executivo, não tem tanto poder, digamos assim, como no legislativo, né, ao meu ver. A gente tinha determinadas demandas que a gente não conseguia cumprir por falta de verba, por exemplo, por falta de pessoal, material humano. Isso na secretaria. Isso na secretaria. E aqui no Poder Legislativo a gente tem uma outra função, né, que é tão importante quanto a do Executivo, mas a gente tem como cobrar mais os nossos governantes, os nossos secretários, os nossos prefeitos que porventura, né, não tenham, né, executado as políticas públicas de forma adequada.
Mas os desafios são gigantescos, né? Tanto lá quanto cá. São enormes, especialmente porque quando eu estive na assessoria jurídica da Secretaria de Saúde, a gente enfrentou a pandemia. Então era algo que ninguém havia enfrentado antes, né? Então era tudo novo. A gente tinha que fazer compras emergenciais de respiradores, de máscaras, de até receber a vacina. Então foi um momento muito desafiador na vida de todo mundo que trabalhou na área da saúde, seja na linha de frente, como também, no meu caso, né, na retaguarda, na parte jurídica, na parte administrativa e assim por E diante. precisa ficar super atento, porque tem muita gente que quer ganhar, né? Ganhar ilegalmente nesse sentido, Sim, numa licitação. com certeza, Renata. Diversos prefeitos, diversos secretários foram investigados durante esse tempo de pandemia. Por quê? Fizeram compras superfaturadas, né? Teve prefeitos que desviaram recursos que eram destinados para a Covid para outra finalidade. Então, tem que ter muito cautela o gestor público nesse ponto, porque ele pode ser responsabilizado por improbidade administrativa. Aqui na Lesp, qual um episódio que lhe marcou? Conta pra gente. Bom, desde que eu estou aqui na casa, faz pouco mais de um ano, o episódio que mais me marcou aqui na Assembleia foi o dia da votação da privatização da Sabesp. Foi um dia que teve muito barulho, né? Ao final do ano passado. Isso, ao final do ano passado, os manifestantes que eram contra, eles se insurgiram contra a polícia teve que usar o uso da força, e foi um dia que ficou bem marcante assim na minha cabeça, né? Em razão dessa importância da aprovação dessa privatização e também dos manifestantes que não respeitaram ali a polícia e os deputados que estavam votando aquele projeto de suma relevância. E aí houve a confusão. Sim, aí teve aquela confusão, confronto, policiais feridos, aquela história E onde chata. você estava naquele momento? Nesse dia eu estava no gabinete, graças a Deus não estava lá no plenário, mas o cheiro de gás de pimenta subiu os corredores, né? Foi muito complicado. Foi um dia que não merece estar na história da Lesp esse confronto. E um registro alegre? Bom, o registro alegre, eu me recordo quando um grupo de crianças de uma escola aqui de São Paulo veio visitar a Assembleia. E a gente estava no corredor, voltando para o gabinete, né? Tinha subido de uma comissão para o gabinete, e aquelas crianças nos encontraram e vieram conhecer o deputado. O professor falou, esse aqui é o deputado Paulo Mansur. Aí ele explicou o papel do deputado, o que o deputado faz, tal, tal, tal. E não deu um minuto, ele falou assim, vocês gostam do Bolsonaro? Eu vou ligar para o Bolsonaro para vocês fazerem uma videochamada com ele. E ele ligou, e dentro de um minuto o presidente Bolsonaro retornou a ligação por videochamada, e a gente fez uma videochamada com aquelas crianças que estavam aqui, eles ficaram super felizes. Foi um momento de muita alegria aquele dia. Um registro que ficou na memória. Ficou na memória, e na memória daquelas crianças que saíram daqui super contentes de poder falar com o presidente Bolsonaro. No caso, o ex-presidente, né? Isso, com o ex-presidente. Isso, ex-presidente Bolsonaro. Até porque o deputado Paulo Mansur está em sua primeira legislatura aqui na casa, né? Sim, somos o primeiro mandato. Isso, ele foi aprovado, ele foi eleito em 2022, assumiu em 2023 e agora já... E qual que é o balanço que você faz desse primeiro ano e meio aqui na casa? O balanço que a gente tem, Renata, é super positivo do trabalho que a gente vem desempenhando durante esse 1 ano e meio, né? Através das nossas projetos de lei, inclusive teve um projeto de lei que foi aprovado recentemente aqui na casa, está para sanção do governador, que tem por objetivo monitorar criminosos sexuais que estão no regime semiaberto e em saída temporária. Por quê? Muitos desses criminosos sexuais, eles voltam a delinquir, voltam a praticar o estupro, e as vítimas ficam refém daquela situação, né? Então, uma das nossas bandeiras justamente é essa, é o combate à criminalidade. Então, a gente tem esse projeto que está pendente de sanção pelo governador, inclusive hoje o deputado esteve em reunião com o governador para
solicitar a sanção desse projeto de suma importância para o estado de São Paulo. O monitoramento seria através de tornozeleiras? Isso, através de tornozeleira eletrônica, por exemplo, o que já ocorre, né, para pessoas que praticam crime de violência doméstica e familiar, que violam a Lei Maria da Penha, eles já são monitorados através de tornozeleira eletrônica. A mesma coisa aconteceria com estupradores. Como é que, no seu gabinete, vocês encaram essa questão das saídas temporárias? E que, inclusive, houve uma nova lei já em vigor, mas que não serve para quem cumpre pena desse ano para trás. Não é retroativo. Sim. O nosso deputado, Paulo Mansur, ele é totalmente contra esses benefícios para criminosos. Se a pessoa praticou um delito, praticou um crime, ela tem que cumprir a pena dela integralmente, sem chance de benefício. Então, nós somos contrários à saidinha, né? E, infelizmente, tem essa interpretação que não pode retroagir essa lei que proibiu a saidinha no nosso país. É lamentável essa interpretação, né? Mas é o que os juristas entendem. O primeiro comentário que você fez aqui, antes de nós iniciarmos a gravação, eu perguntei de onde você era, você falou que nasceu no Rio de Janeiro, que depois se mudou para Santos. Qual que foi a principal diferença entre Rio e Santos enquanto adolescente aos 12 anos? Bom, a primeira dificuldade que eu tive assim era das amizades, né? Porque na fase da adolescência você já tem aquele grupinho de amigos, né? Então, essa parte da adaptação das amizades foi um pouco difícil. Mas quando eu ingressei na escola, isso já ficou mais facilitado. O santista é um povo acolhedor, um povo simpático, então foi bem tranquilo após o início das aulas, né? Poder driblar essa dificuldade que eu tive no começo. Mas a questão da insegurança do Rio de Janeiro e da paz 20 anos atrás em Santos deu um grande impacto na sua vida. O que foi? Sim, com certeza. No Rio de Janeiro eu não ia para a escola sozinho, né? E em Santos, para minha alegria, eu pude ir para a escola sozinho, porque era uma cidade mais segura, tal. Então, para mim foi um motivo de muita alegria poder ir para a escola sozinho. Com que idade? Com 12 anos de idade. Então foi muito marcante, eu lembro disso até hoje. Ai, que gostoso. E isso influenciou no seu dia a dia com seus pais e até na própria formação de amigos? Que vocês iam juntos, faziam grupos e em turmas e iam para a escola a pé? Sim, com certeza. A gente tinha sempre aquele grupinho, né, que ia para a escola junto, aí às vezes o pai dava carona para um, levava todos. Era muito bacana essa fase aí de escola. E como é que é olhar para trás, ver as fotos, os retratos de Santos 20, 25 anos atrás e Santos hoje? Santos é uma cidade que cresceu muito, né? Uma cidade pela qual tenho muito carinho, né? Uma cidade que a minha segunda cidade é maravilhosa, a cidade que me adotou, e a gente tá assim nessa expectativa da cidade cada vez desenvolver mais, né? A gente sabe que Santos tem um potencial turístico grande e que precisa ser mais explorado ainda. A construção do túnel vai ser maravilhoso para vocês. Sim, a ligação seca entre Santos e Guarujá vai ser de fundamental importância para o crescimento da cidade, de ambas, né? Porque hoje a gente tem um serviço de balsa que é deficitário, ele acaba não dando conta da demanda, né? Então você tem que ficar por vezes horas esperando a balsa para atravessar por um trajeto que seria de 10 minutos se fosse através de um túnel. Mas você tem saudades da tranquilidade do passado, de Santos, que tem a maior orla do mundo? Sim, com certeza. Eu me lembro de jogar bola no meio da rua. Eu morava na Vila Belmiro, assim que me mudei para Santos. Então eu jogava bola no meio da rua com meus amigos. Hoje em dia isso é impossível, né? Eu fico pensando nas crianças de hoje em dia que não tem esse privilégio, né, que nós tivemos de 20 anos atrás, poder ficar na rua brincando, e hoje em dia só passa carro, a rua toda asfaltada, então é muito difícil da criança fazer isso na cidade de Santos hoje em dia. E para que time você torce? Eu torço pro Vasco da Gama. E consegue ir ao Rio para assistir jogos ou fica só pelo streaming? Consigo. Vez ou outra, eu vou até o Rio de Janeiro, vou até São Januário, acompanho lá o time do Vasco, e também quando ele vem jogar aqui no estado de São Paulo. Todos os jogos que ele joga aqui no estado de São Paulo, eu me faço presente.
Ser torcedor do Vasco é ser fiel, né? Porque o Vasco, vez ou outra, não anda muito bem, né? Sim, nos últimos anos, nos últimos 20 anos, digamos assim, é mais sofrimento do que alegria. Mas o torcedor do Vasco, ele é diferenciado, ele é leal, ele não abandona o time em nenhuma circunstância. No atual momento, como é que está o Vasco no campeonato? Hoje ele está em 10º lugar, está numa posição intermediária da tabela, está buscando ali a vaga pela Sul-Americana e quem sabe Libertadores. A gente teve o retorno do nosso grande ídolo, Felipe Coutinho, que já serviu a seleção brasileira. Então a expectativa é muito boa para o segundo semestre. E você aproveita a maior orla do mundo, que é a Orla de Santos, que é um calçadão muito gostoso, maravilhoso, para fazer esportes? Aproveito sim, Renata. A gente gostaria de ter mais tempo de aproveitar mais, mas pelo menos 3 vezes por semana eu corro na praia, pego a bicicleta e dou uma pedalada e também pratico surf. Então tem essas atividades que a Orla de Santos nos oferece, né? E que a gente pode aproveitar. E Santos tem boas ondas? Tem. Não são ondas muito grandes, mas para quem está no início como eu, dá para brincar. As do Guarujá são melhores, não? Sim, as praias do Guarujá têm ondas melhores, As maiores. Túrias, acho, sim, que são mais fortes. Melhores formações. Do Guarujá é melhor, mas lá eu tenho que ficar um pouco mais craque para poder ir. E como é que é assistir às Olimpíadas e ver as provas de surf? Ah, foi muito legal. Eu acompanhei pouco as Olimpíadas, mas vi sim as provas de surf, né? O Rafael Medina, né? A gente torce muito por Gabriel ele. Medina. Isso, Gabriel Medina, perdão. A gente acompanha ele, sabe que ele é um surfista fora de sério, né? Formidável, né? A gente teve também no feminino a Tati, que desempenhou um excelente papel. Então, assim, a gente vê que é um esporte que precisa, assim, ser mais valorizado, né? Porque às vezes a gente não dá o devido valor. E em relação às ondas gigantes de Portugal? De Nazaré, De né? Nazaré. Especificamente. Eu fico com medo só de olhar aquelas ondas enormes lá, tal, que o Pedro Scooby, que vai lá desafiar aquelas ondas, eu fico um pouco com medo. Eu acho que eu não teria coragem. Não teria coragem. O que reserva esse segundo semestre para você aqui na casa, na Lesp, junto com o deputado Paulo Mansur? Bom, a gente tem expectativa de fazer um trabalho excelente, né, conforme já viemos fazendo, né, e tem essa questão da CPI da pedofilia, que vai ser o nosso foco principal nesse segundo semestre. Em assumir um governo, no caso, essa legislatura, no caso do deputado, e também para todo o gabinete. Ele entrou, ele conseguiu os votos, ele foi eleito. E o próximo passo? Renata, eu costumo dizer que é difícil você ser eleito pela população, mas também é tão difícil quanto você ser reeleito. Mesmo tendo a máquina na mão. Mesmo tendo a máquina na mão. Por quê? Quando você é eleito da primeira vez, as pessoas votam em você pela confiança, por aquilo que você defende, pelas suas ideias. E quando é uma reeleição, elas vão votar em você através do seu trabalho, daquilo que você mostrou dentro do parlamento. Então, é mais difícil ainda, ao meu ver. Samuel Alves Soares, hoje foi o convidado do podcast Bastidores da Política. Super obrigada. Eu que agradeço, Renata, o convite e estou sempre à disposição. Volte mais vezes, com mais novidades, mais notícias, tanto aqui da Casa, do Parlamento, quanto também do seu trabalho interno dentro do gabinete. Combinado, obrigado. Obrigada a você. Nós conversamos hoje com o assessor jurídico do deputado Paulo Mansur, o Samuel Alves Soares. Fique sempre com a gente. O podcast Bastidores da Política vai ao ar sempre às segundas e quartas, às 8 da noite. Até mais.